mas queria que vocês contassem um pouquinho da história de cada um de vocês e também a história aqui da fazenda. Fica à vontade. Então, nós somos de Franca, interior de São Paulo, a nossa família, a família Lemos. Já na região de Franca, sempre trabalhamos também com agronegócio. E na década de 70, o nosso pai, o Nilo Lemos, que já faleceu em 2014, ele veio para a região para poder investir em novas áreas e tinha as oportunidades de negócio naquela época, e junto com muitas pessoas da região, do estado de São Paulo, do sul do país, que vieram para a região, ele foi um dos pioneiros que vieram desbravar essa fronteira, essa nova fronteira agropecuária, que é o norte do Brasil. E na época, na década de 70, ele veio, comprou uma propriedade no Acre, no estado do Acre, na região de Sena Madureira, ficou lá por um tempo, depois vendeu essa propriedade, comprou uma outra propriedade na região de Chapuri, também no interior do Acre. Essa área foi até desapropriada na época da criação da Reserva Ambiental Chico Mendes, e depois dessa desapropriação é que nós viemos para cá, para a Nova Fronteira. Foi no ano de 1993 que nós adquirimos essa área. Essa fazenda era do grupo do Banco Real, do Dr. Aloysio Farias, que era, na época, o dono do Banco Real, e a fazenda foi adquirida deles, do Grupo Real. E a partir de então nós iniciamos o trabalho aqui nessa fazenda, desde da década de 90. E é uma área com uma grande extensão de florestas. Então nós temos hoje mais de 80% da área em preservação, e sempre, desde aquela época, a gente tinha esse princípio de manter as áreas preservadas e conciliar, fazer essa conciliação entre produção com a criação de gado e a preservação ambiental. E isso foi muito desafiador, porque durante todo esse tempo, você com uma área de mais de 25 mil hectares, com mais de 80% de área de reserva legal, você produzir em 20% e arcar com ônus de preservar e deter a posse, o domínio e a saúde do empreendimento é muito difícil. O ônus é muito caro. Então sempre foi um desafio. O perímetro da fazenda hoje dá mais de 100 quilômetros de área para você percorrer, para proteger, ver se tem algum problema de invasão, alguma outra coisa. Então sempre foi muito oneroso para a fazenda manter todo esse perímetro, toda essa área de reserva legal preservada e com o domínio total da área, sem ter conflitos ou problemas possessórios. E isso aí foi evoluindo, e hoje estamos aí com a fazenda seguindo esse modelo de produção sustentável e agregando formas de agregar, proteger essa floresta com projetos que agregam até na rentabilidade e benefício socioambiental para a região. Que aí nós vamos depois falar mais sobre isso. Sim. E assim, quem está nos assistindo já deve ter visto alguma coisa por aí, né? Mas quem está escutando isso em podcast, depois vai lá no YouTube também para olhar, porque a gente está dentro da floresta amazônica, né? Tem uma parte da floresta amazônica aqui, e a Fazenda Nova Fronteira, ela tem isso, e já teve até agricultura aqui, né, Túlio? Já, nós fizemos agricultura por 7 anos
plantio de arroz, de milho, de soja. E por questão até de logística e operacional, nós optamos em fixar na pecuária, na atividade da pecuária. Eu queria trazer também um ponto, se fosse assim, meu pai veio para cá na década de... veio para cá, né? Foi mais ou menos que época? Foi na década de 70 ali, né, que ele veio para cá. Cara, como que era esse ambiente aqui na década de 70, né? Hoje a gente tá aqui, passa um asfalto, muito bom aqui na frente da fazenda, mas eu imagino que quando seu pai veio para cá, não tinha muita facilidade aqui não, né? Não tinha. Ele veio para cá em 76. Eu sou nascido em 75, o Túlio é de 77, então foi a época complicada para ele, inclusive, de formação de família e tudo. A minha irmã é um pouco mais velha, estava com 3 anos de idade, né? Mulher e filho pequeno e tudo, então não é brinquedo, não. A pessoa sair da região do estado de São Paulo e vir desbravar isso daqui, né? Na época existia uma política, até política pública de integração da Amazônia, então houve um incentivo muito grande, não digo incentivo financeiro, mas um estímulo, assim, propaganda que se fazia na época para a ocupação da Amazônia e tudo, né? Foi bem no meio do chamado regime militar, né? O governador do Acre, na época, também fez um empenho muito grande para trazer investimentos para cá. É tanto que o Acre, a gente fala, hoje aqui nós estamos na região fronteiriça, né, de Rondônia, Acre e Amazonas, mas meu pai inicialmente veio para o Acre. E o Acre é um estado que pulou outros, né? Foi um sertão que pulou sertão, coisa que nunca acontece, por conta desse estímulo que teve, essa propaganda que teve por parte do governo local, do governo federal e do governo local. Então uma história atípica de um sertão que pulou outro sertão. O Acre começou primeiro que a Rondônia. Pois é. Então não era brinquedo, tinha voo, né, voo comercial na época, mas mesmo assim meu pai contava que quando ele veio para cá o asfalto ia até Cuiabá, de Cuiabá para cá são 2.000 quilômetros. Pois é, a gente estava comentando até, né, eu não sei se foi hoje ou se foi ontem, porque a gente acabou saindo 2 vezes, mas eu lembro de a gente falar sobre a gente ter demorado 2 dias para chegar aqui. E eu acho que foi vocês que comentaram sobre demorar até 15 dias de Cuiabá para cá. E 15 dias, assim, sem ponto de pouso direito, sem combustível. Então a pessoa tinha que vir carregar de galão de gasolina e diesel, o que fosse, né? Rede para poder dormir onde precisasse dormir, pelego, bacheiro, tudo isso era necessário ter no galo de briga, né, que a bagagem para poder chegar aqui, né? É bem interessante, inclusive, que tu falou, né, do Acre e tal. Quando a gente entra na fazenda aqui, olhando pelo Google Maps e colocando aquela função do satélite, a estrada entre a rodovia e aqui a sede, a divisão entre Rondônia e Amazonas está bem no meio dessa estrada, sim, cara. Então, é muito interessante, assim, né? Porque eu nunca tive num lugar que chegava num lugar e ele estava em estados, né? Em lugares aqui, diferentes. Porque nós estamos, agora, nesse momento, nós estamos sentados dentro do estado do Amazonas. A 200 metros ali na estrada já é Rondônia. Então não, e a menos do que isso, se for a pé, já entra no estado de Rondônia a 100 metros daqui, eu acho. Isso, no meio da estrada ali já é... A própria BR, ela entra e sai na Rondônia. Ela pula para o Amazonas, desce para Rondônia. O traçado da BR vai passando de um estado para o outro. Sim. Um ponto interessante para complementar essa questão da história da vinda para o Acre, porque na época não só nossa família, mas como outros que vieram para fazer a pecuária, né? E a pecuária aqui era incipiente, não existia, não tinha gado, não tinha nada. Então o rebanho foi criado com gado trazido de fora, trazido do sul-sudeste, principalmente do sudeste, que era o gado zebuíno.
E qual que era a preocupação dos pecuaristas da região? Você vai trazer o gado em caminhões, um frete longe, distante. Então nós temos que levar o que tem de melhor no Brasil para lá. Se eu for botar 20 vacas num caminhão, que sejam as melhores vacas. Então isso incentivou o pessoal a trazer gado de qualidade. A base do gado do Acre, formado desde a época da década de 70, 80, foi com base em formação de gado de alta genética na época. Então o pessoal ia para a região de Uberaba, ali, Triângulo Mineiro, aquela região que tinha o polo do zebu, comprava o que tinha de bom no mercado e trouxe para fazer base. Nessa época também vieram grandes pecuaristas renomados, importantes no Nelore, como o seu Rubico de Carvalho, Lúcio Costa. Então isso aí contribuiu muito para que o rebanho do Acre tivesse uma base genética superior, e isso reflete até os dias de hoje, que o gado do Acre, de modo geral, é um gado muito bom. Muito bom, né?